Há exatos 7 dias, produtores rurais vêm sofrendo com a falta de energia na região de Canabrava, em João Pinheiro, o que causa enormes prejuízos para os produtores. Nossa equipe conversou com um advogado que nos explicou que, além de se responsabilizar pelos danos causados pela falta de energia, a CEMIG, empresa responsável pela eletricidade, pode até mesmo ser condenada a pagar indenização por danos morais a esses produtores. Doutor Luiz Fernando Coelho, vamos falar com relação à atuação da CEMIG aqui em João Pinheiro. Em alguns momentos existe um pico de energia aqui na cidade e na zona rural tem sido mais constante. Como o senhor avalia essa situação da prestação de serviço desta estatal aqui no nosso município? Olha, Roberto, de acordo com tudo aquilo que a gente vem escutando desses consumidores pinheirenses com relação ao serviço prestado pela CEMIG, o que a gente pode afirmar é que ela está deixando a desejar, né? Com relação aos produtores rurais, principalmente, eles possuem a reclamação antiga, até mesmo antes dessa que veio hoje, essa semana, completando hoje, inclusive, 7 dias sem energia alguma nas propriedades rurais do pessoal da região da Canabrava. Antes disso, eles já vinham reclamando que a energia não chega de forma suficiente para movimentar o pivô, para movimentar ali aquela bomba d'água, para trazer a água para o gado que precisa dessa água para sobreviver, enfim. Então essa reclamação do produtor rural ela é mais antiga do que isso que veio à tona agora, completando hoje 7 dias. O que demonstra que a CEMIG não vem conseguindo cumprir com o mínimo, que é exatamente levar essa energia da forma que precisa para esse consumidor. Afinal, a CEMIG é a única prestadora de serviço, é a única que consegue, de forma legal, né, digamos assim, de fornecer essa energia. Então, a gente considera como sendo uma conduta equivocada da CEMIG de não conseguir fornecer para esse consumidor energia conforme ele precisa, seja do tanto que precisa, da tensão que precisa, ou seja, como vem acontecendo agora, fornecendo energia alguma para esse consumidor. Agora, doutor, uma propriedade rural com 7 dias sem energia elétrica gera muitos prejuízos. Qual o direito desse consumidor, desse produtor rural? Ele tem direito, ele pode entrar com ação indenizatória, o que pode ser feito? Então, Roberto, esse produtor rural que está até agora, neste momento, sem energia, ele pode procurar o advogado da confiança dele para ajuizar com uma ação na justiça, além do pleito indenizatório, com um viés também de obrigar a CEMIG a resolver o problema, que a gente chama de ação de obrigação de fazer, que seria combinada com esse pleito indenizatório. Essa ação de obrigação de fazer, a gente ainda consegue colocar nela um pedido liminar para que a justiça determine, ali num prazo mais rápido, que a CEMIG forneça essa energia a essa propriedade rural. Esse produtor, então, que já está aí há 7 dias passando por esses prejuízos, né, amargando esses prejuízos, tudo aquilo que ele tiver, tudo aquilo que acontecer na fazenda dele, decorre, em razão dessa falta de energia, ele precisa documentar tudo isso primeiro, antes de tudo. Ele precisa se atentar ao fato de que ele precisa produzir esse tipo de prova, procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, solicitar um laudo técnico de um profissional que acompanha a fazenda dele, para destacar ali, olha, perdeu tantos litros de leite em razão da falta de refrigeração. Isso tudo, desde que devidamente comprovado, ele consegue na justiça fazer esse pedido de indenização. E aí, além desses prejuízos materiais é tudo aquilo que a gente pode palpar, né? O prejuízo financeiro efetivo. Além desse prejuízo financeiro, esse consumidor, esse produtor rural que está sendo posto nessa situação de 7 dias sem essa energia, ele também pode ter direito a uma indenização por danos morais, considerando que a energia elétrica é um bem de consumo essencial, cujo qual, sem ela, o dano moral é presumido. Então, existe ainda mais essa pretensão também indenizatória por danos morais. Doutor, sem citar nomes, algum produtor rural já procurou o senhor como advogado nesse sentido?
Procurou, inclusive a gente já está providenciando a documentação necessária, sempre orientando esse produtor a produzir essa prova, porque é ônus dele, processualmente falando, nos termos técnicos, né? É ônus do produtor produzir a prova de que ele ficou sem a energia e que ele teve aquele prejuízo ali. Então, a orientação que eu sempre dou àqueles que já me procuraram, àqueles que também estão nos ouvindo neste momento, é que procurem documentar tudo. Porque a gente entrando, fazendo o pedido judicial com tudo documentado, fica mais fácil de alcançar o êxito lá na frente contra a CEMIG, conseguindo então responsabilizar aquela que é a principal culpada de tudo que vem acontecendo com esses produtores. Agora falando com relação à falta de energia também no perímetro urbano na cidade. Quem é dono de empresa, um exemplo, uma sorveteria, ficar várias horas sem energia e gera prejuízo. E tem direito, né, de reclamar, né? Sim. Todo aquele prejuízo que vier a acontecer única e exclusivamente por ocasião da falta de energia pode ser elencado ali para a responsabilidade da CEMIG. No caso da sorveteria, que foi o exemplo que o senhor utilizou, a sorveteria refrigera esse sorvete utilizando-se da energia. Sem a energia, então, esse sorvete vai derreter, ficando impróprio para o consumo. O proprietário dessa sorveteria, nesse caso, nesse exemplo hipotético que o senhor deu, considerando aquilo também que eu já disse da produção de prova, o que ele deve fazer? Ele deve chamar a polícia no estabelecimento dele, documentar aquilo, olha, perdemos aqui tantos litros de sorvete. E aí depois, devidamente acompanhado de um advogado, fazer a conta, eu venderia esse sorvete por tanto. E aí esse valor é que, eventualmente na justiça, que pode ser cobrado da CEMIG a título de indenização por danos materiais. Ok, então com relação a isso, qualquer cidadão, qualquer empresário, qualquer pessoal da zona rural teve prejuízo por falta de energia, ele tem direito. Ele tem direito, é um direito inclusive que, se não for exercido, ninguém pode exercer pelo cidadão. Existe a questão, nesses casos em que envolvem empresas do porte da CEMIG, como já teve também em João Pinheiro questões atinentes à Copasa, existe aquele pensamento assim de que não, que a gente precisa de um deputado, a gente precisa de uma autoridade para tentar resolver esse problema da situação no geral. De fato existe essa necessidade, mas a própria pessoa que se sentiu lesada, ela não precisa de mais ninguém senão de um advogado para resolver para ela, para levar a justiça para ela nesse sentido da indenização e também para colocar a CEMIG contra a parede para obrigar ela a resolver aquela situação.